Tirania de Aço capítulo 15. Quando a luz da aurora se ergueu sobre o vale fértil, Berengário despertou mais uma vez para começar o seu exercício diário. Só porque ele era agora um jovem saudável não significava que ele não tinha que manter essa saúde. Ele começou sua rotina com uma série de flexões, abdominais, agachamentos e barras. O equipamento de exercício que ele havia encomendado, especialmente havia chegado há muito tempo e estava guardado firmemente no canto de sua grande sala de pedra. Como tal, ele poderia realizar a maioria de seus objetivos sem deixar o conforto e a segurança de seu próprio espaço pessoal. Hoje em dia, apenas sua corrida diária era fora dos limites de seu quarto. Foi um uso verdadeiramente eficiente do tempo e do espaço. Uma vez que Berengário terminou seu exercício diário, o primeiro curso de ação que tomou foi o de seu banho matinal. O jovem senhor recusou-se a passar o dia coberto de suor. Embora agora todos no castelo estivessem cientes de seus hábitos de banho, pode-se praticamente dizer que durante os 30 minutos que antecederam o café da manhã, o banheiro estava reservado para Berengário. O jovem senhor estava especialmente animado com o banho de hoje. Veja bem, há quase um mês, depois que Berengário convenceu a família a começar a tomar banho regularmente, percebeu a necessidade de uma área balnear mais refinada. Como tal, ele conseguiu convencer seu pai a iniciar um grande projeto. Durante este último mês, uma constante construção estava acontecendo no canto do castelo, onde uma casa de banho privada foi construída, dentro das muralhas do castelo. Hoje foi o primeiro dia após a sua conclusão. Ao entrar no novo banheiro, Berengário notou que havia 3 aposentos separados para a sala grande. A primeira área era o camarim, onde o ocupante se vestisse e despia. O segundo cômodo era o lavatório, caso fosse necessário utilizá-lo na hora do banho. A terceira área era a sala onde o banho acontecia. Um grande banho, de pedra circular, foi instalado no centro da sala e foi aquecido a quase 100 graus Fahrenheit. Este não era apenas um banho, era praticamente uma banheira de hidromassagem. Berengário passou uns bons 15 minutos absorvendo o estresse na grande banheira em que praticamente podia nadar antes de finalmente sair. Depois, secou-se com uma toalha e foi para o camarim, onde se vestiu adequadamente. Foi só depois que ele estava completamente vestido que ele decidiu pentear o cabelo do jeito que ele preferia. Depois de confirmar sua aparição no espelho, ele deixou a casa de banho recém-projetado e foi para a sala de jantar, onde encontrou sua família e noiva para o café da manhã. Enquanto comia seu sanduíche de café da manhã favorito, ele olhou para dela, que tinha outro sorriso de êxtase no rosto. Parece que ela se apaixonou pela comida deste pequeno baronato. Quando notou o olhar de Berengário, cobriu a boca com o guardanapo enquanto suas bochechas coravam. Embora antes que ela pudesse falar, Berengário havia desviado sua atenção para seus pais. Pai, mãe, devo dizer que o novo balneário é excelente, foi realmente um investimento digno. Quando Segar ouviu a palavra investimento, quase teve um ataque cardíaco. Aquela casa de banhos lhe custou uma fortuna. Como ele se recuperaria de um luxo tão caro? Ele não podia acreditar que permitiu que seu filho o convencesse a comprá-lo. Levaria algum tempo para a família se recuperar do valor gasto na comissão. Ou assim ele pensou. O velho barão não tinha consciência de quanto aço havia sido acumulado nas últimas 24 horas. Praticamente todo o minério de ferro armazenado no Barony foi convertido em lingotes de aço da noite para o dia. A Berengar tinha planos de vender apenas algumas toneladas. O resto seria usado como base para sua visão industrial. Quando Berengário viu a expressão dolorosa do pai, ficou bastante preocupado. Pai, você parece doente. Você está bem? Depois de se recuperar, Segar olhou para seu filho. Ele jurou que nunca perdoaria o garoto pela perda financeira que ele teve ao encomendar aquela coisa. Se estou bem, é só que o banho que você tanto aproveitou esta manhã nos custou uma fortuna para construir. Não sei como vamos nos recuperar. Berengário nem tomou conhecimento das palavras do pai. A princípio, ele apenas mordeu uma fatia de sua salsicha de café da manhã com indiferença. Foi só depois que ele percebeu que seu pai havia dito que ele começou a rir. O que só fez com que o olhar enfurecido de Segar se intensificasse. O rosto do homem estava praticamente fervendo de raiva. A pobreza é motivo de riso para você, Berengário? Adela não ouvira a conversa. Ela estava muito ocupada desfrutando de sua comida. No entanto, o que Berengário disse em seguida imediatamente chamou sua atenção. Oh, pai, se você soubesse quantos lingotes de aço puro estão guardados em nosso armazém agora, você nunca diria uma coisa dessas.
Neste ponto, temos riqueza suficiente para comprar o condado. Embora as alegações de Berengário pudessem ter sido um ligeiro exagero, não era de forma alguma uma mentira. Eles tinham uma riqueza significativa em termos de aço bruto. Atualmente, havia 2 condes tentando se casar com membros da família von Kufstein e colocar seus potenciais genros no poder explicitamente porque estavam cientes da quantidade de minério de ferro disponível na região. Inferno! O pai de Adela estava disposto a sacrificar a felicidade de sua filha e casá-la com um vagabundo preguiçoso, mesquinho e doentio para reivindicar esses recursos. Se os 2 condes soubessem que Berengário havia transformado o atual estoque de minério de ferro do baronato em lingotes de aço puro da noite para o dia, ficariam tentados a invadir o baronato e apoderar-se da riqueza. O queixo de Segard praticamente caiu no chão ao ouvir essa notícia. Ele não vinha acompanhando os empreendimentos industriais e agrícolas de seu filho com muito cuidado. Em sua opinião, as alegações de Berengário eram muito loucas para acreditar. No entanto, ele fez especialistas confirmarem que não haveria desvantagem em adotar as várias ideias. Então ele decidiu arriscar e ver se alguma coisa sairia disso. Se o que Berengar havia dito fosse verdade, então havia dezenas de toneladas de aço em seu armazém agora esperando para serem vendidas ou processadas. O velho barão mal podia acreditar em seus ouvidos. Adela ficou igualmente chocada. Ela sabia que seu pai queria as minas de ferro de Kufstein. Ela estava bem ciente das intenções de seu pai de usá-la para conseguir que Berengar, o filho herdeiro, os entregasse à sua família quando ele se tornasse barão. Mas agora sua noiva alegou que ele havia transformado um armazém cheio de minério de ferro em lingotes de aço durante a noite. Ela estava igualmente incrédula como Segard. Se isso fosse verdade, ela teria que escrever para seu pai e convencê-lo a mudar seus planos para o futuro. Apenas Henrietta tinha uma expressão calma, pois não fazia ideia do que essas informações significavam para ela ou sua família. Em vez disso, ela estava animada ao saber que o novo banho estava finalmente completo. A garotinha teve vontade de fugir da mesa e tomar um banho naquele instante, embora se abstivesse de tal comportamento impróprio para uma dama. Berengário não parava de rir. Será que seu pai pensava seriamente que ele iria coagi-lo a gastar as economias da família em uma casa de banho privada sem nenhum plano para recuperar suas perdas? O que eles ganhariam com a venda de uma fração do aço seria suficiente para encher seus cofres e investir na indústria de mineração. O que restasse de aço seria usado para iniciar uma nova era da indústria. Afinal, o aço era um componente importante de seus planos de irrigação em toda a baronia. Sem falar nas inovações para outros campos da agricultura, como o arado de aço, a colheitadeira, o elevador de grãos, etc. Todas eram invenções que ele planejava fazer no devido tempo, mas precisavam de uma grande quantidade de aço para implementar em um reino larga escala. O jovem Lord estimou que os campos do baronato seriam preenchidos com as primeiras formas de agricultura mecanizada dentro de 1 ou 2 anos. O que permitiria muito menos agricultores e, por sua vez, criaria mais comerciantes que seriam usados para abastecer sua incipiente indústria. Por enquanto, seu foco estava na criação de tubos de aço para irrigação. Contanto que ele tivesse o sistema de 4 campos, irrigação e fertilizante fosfatado usado em todas as fazendas, a colheita deste ano certamente seria enorme. Segard mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ele decidiu se desculpar do café da manhã e imediatamente verificar com Luigi sobre os detalhes. Ele teve que ver o estoque de aço com seus próprios olhos para acreditar. Desculpe, minha querida família, mas parece que tenho alguns negócios sérios que preciso resolver. Vejo todos vocês no jantar. Depois, o barão saiu do refeitório e correu para o armazém, guardando um minério de ferro. Segard passaria o resto do dia fazendo com que Luigi orientasse no processo e explicasse as ideias de Berengário sobre a melhor forma de usar uma quantidade tão grande de aço. Quando Segard saiu do refeitório, Adela se recuperou do choque e decidiu fazer a Berengário uma pergunta de extrema importância para os planos de sua família. Berengar, o que exatamente você pretende fazer com tanto aço? Berengário sorriu para a jovem sentada a seu lado e acariciou-lhe afetuosamente a cabeça. Ele sabia por que seu pai havia proposto seu casamento e não estava disposto a revelar a chave do sucesso de sua família. Primeiro, pretendo vender uma parte dos lingotes, usar o lucro para encher nossos cofres e investir na indústria de mineração para aumentar a produtividade industrial. Quanto ao aço que sobrar,
Pretendo usá-lo para implantar um sistema de irrigação em todo o reino para melhorar a eficiência de nossa produção agrícola. A jovem não fazia ideia do que era irrigação ou como afetava a agricultura, mas parecia que as ambições de Berengar eram puramente domésticas. Ele não tinha desejo de construir um grande exército e conquistar outras regiões. Ele apenas queria aumentar os lucros e o rendimento das colheitas. Depois de ouvir as ambições do conde de se tornar o duque da Áustria por toda a vida, ela se sentiu muito aliviada por seu futuro marido não ser um louco sedento de poder como seu pai. Em vez disso, tudo o que Berengário desejava era aumentar a qualidade de vida e a produtividade econômica das pessoas que um dia governaria. Ela nunca tinha conhecido um único nobre que estivesse contente com sua sorte na vida. Todos que ela já conheceu, incluindo os homens de sua família, todos desejavam mais do que tinham atualmente. Berengário era diferente. Ele estava bem em ser um barão humilde, desde que seu baronato fosse a região mais avançada do mundo e pudesse defender sua soberania. Ela sabia agora que era melhor convencer seu pai a abandonar a ideia de assumir os direitos minerais da região, pois Berengar faria um uso muito melhor dos recursos do que seu pai. Ela precisava convencer seu pai a negociar com Berengar, e com Segard, um preço justo pelo aço que já produziam. Afinal, seu pai não ficaria satisfeito sem o ferro ou o aço necessários para equipar seus exércitos. Embora o assunto fosse de grande importância, teve vontade de passar o resto da tarde com Berengário, que estava com a agenda aberta devido ao pai ocupar o tempo de Ludwig. Como tal, os dois passearam pela cidade e conversaram com o povo comum. Na segunda vez, Adela foi muito mais social com os aldeões, que começaram a reconhecê-la como sua futura baronesa. Foi só no jantar que os dois voltaram do segundo encontro e entraram pelos portões do castelo. Embora Berengário estivesse ansioso para entregar seus projetos a Ludwig e introduzir a irrigação o mais rápido possível, ele sentia que 1 ou 2 dias de descanso eram necessários de vez em quando. Afinal, ele nunca esperava que seu tempo com Adela fosse tão agradável. Adela também valorizou o tempo que passou com Berengário. Ela sentiu como se estivesse sonhando, pois os últimos 2 dias tinham sido tão pacíficos e cheios de alegria, algo que ela não estava acostumada sob o jugo da tirania de seu pai. Depois de jantar com os futuros sogros, retirou-se para a nova casa de banhos, onde, finalmente compreendeu o hábito de Berengário de tomar banho 2 vezes por dia. Enquanto o acúmulo do dia lavava sua pele impecável, ela se sentou no banho pensando em seu encontro recente com Berengar. Só meia hora depois ela saiu do banho e viu Berengário na entrada da porta. Embora ela estivesse completamente vestida com sua camisola, seu cabelo estava solto e ainda molhado, e por algum motivo, isso a deixou muito embaraçada. Assim, ela fugiu de volta para o quarto que ocupava atualmente, evitando o olhar de Berengário o tempo todo. Foi só depois que a porta foi trancada com segurança atrás dela que ela se acalmou e percebeu que ainda precisava escrever a carta para seu pai. Ela passou o resto de suas horas de vigília escrevendo a carta. O que inicialmente foi planejado para ser um pedido para comprar o aço a um preço justo se transformou em uma carta de uma jovem falando sobre sua paixão. Apenas o final da carta lembrava remotamente suas intenções iniciais. Como se ela tivesse acrescentado às pressas depois de ter escrito tudo em sua mente sobre Berengário. Logo após sua conclusão, ela a entregou a um de seus cavaleiros e ordenou que lhe entregasse a carta a seu pai o mais rápido possível. Assim que a tarefa foi concluída, ela voltou para seu quarto, onde adormeceu com um sorriso satisfeito no rosto. Berengário, por outro lado, passara o resto de seu tempo tomando banho e elaborando projetos para alguns de seus projetos agrícolas. Embora demorasse um pouco até que pudessem ser totalmente implementados, era melhor que os projetos fossem elaborados o mais rápido possível. Seu único arrependimento sobre o dia de hoje foi que ele não conseguiu entregar seus projetos de irrigação para Ludwig. Não importava, pois ele sempre poderia fazê-lo amanhã. Afinal, pelo menos Adela estava feliz. Depois de terminar seu trabalho do dia, Berengário apagou a luz de sua lamparina a óleo e se arrastou para a cama, onde descansou confortavelmente em seu colchão de penas pelo resto da noite. Amanhã era um dia importante em seus planos para o avanço agrícola. Tirania de Aço Capítulo 16 Lambert estava deitado sem camisa, amarrado e prostrado no chão do quarto de sua noiva. Uma beleza inigualável com um rosto impecável em forma de coração e sedosos cabelos loiros avermelhados caindo em cascata pelos ombros olhou friamente para seu noivo tolo com seus olhos azul celeste. Ele estava atualmente no processo de punição.
O pé dela pressionou a cabeça dele no chão frio de pedra enquanto sua mão esquerda carregava um chicote enrolado. Seu busto celestial se ergueu enquanto ela suspirava de decepção com a notícia do fracasso em que Lambert a trouxera. Linde von Habsburg era a filha mais velha do conde Lothar von Habsburg, chefe da casa von Habsburg-Innsbruck, que era um ramo cadete da casa von Habsburg, cujo ramo principal eram os governantes do Ducado da Áustria. Ela tinha 16 anos este ano e era conhecida em todo o ducado como uma das 3 belezas celestiais da Áustria. No entanto, as aparências muitas vezes enganavam. Em termos de personalidade, Linde era secretamente uma cadela sádica conhecida entre alguns seletos como uma jovem que quebrava seus brinquedos facilmente. Sim, seus brinquedos, era assim que ela se referia a seus pretendentes, muitos dos quais iam e vinham ao longo dos anos, pois não podiam suportar os abusos físicos e mentais que ela tinha prazer em infligir a eles. Lambert era apenas o recém-chegado e, embora seu pai tivesse apoiado sua proposta, ela não a reconheceu pessoalmente. Um olhar intenso fitou o adolescente, prostrado diante dela enquanto ela levantava o chicote e golpeava suas costas. Um grande corte apareceu quando entrou em contato com sua carne. Lambert tentou desesperadamente não deixar um grito doloroso escapar de seus lábios. No entanto, ele não resistiu a gritar de agonia depois de mais 2 chicotadas. O que só enfureceu ainda mais a dominatrix, que pressionou a cabeça ainda mais no chão frio, de pedra com o calcanhar do pé. Se Lambert olhasse para cima, ele seria capaz de ver claramente a calcinha de seda branca bordada da linda garota que está sob sua pecaminosa camisola azul bebê, que foi propositadamente projetada para mostrar as curvas imaculadas da garota. No entanto, isso só provocaria ainda mais sua noiva se ele fizesse isso, algo que ele faria o possível para evitar. Depois de descarregar sua frustração no corpo do jovem, ela suspirou pesadamente e abaixou o chicote antes de levantar o rosto de Lambert para encontrar seu próprio olhar vicioso. Lágrimas escorriam dos olhos do menino enquanto ela o repreendia por sua fraqueza. Parece que a fragilidade corre em sua família. Que patético. A garota se levantou da cama e chutou Lambert de volta ao chão enquanto ela se sentava em suas costas, usando-o como um banquinho para ela descansar. Você é inútil, você sabe disso. Depois de ouvir sobre a tentativa de Lambert contra a vida de seu irmão mais velho, que falhou espetacularmente, ela estava com um humor particularmente desagradável. Exatamente o quão difícil era envenenar um homem doente e frágil até a morte. De alguma forma, não só a tentativa de Lambert falhou, mas também inspirou Berengar a se organizar e começou o processo de se tornar saudável. A essa altura, o jovem senhor havia superado sua enfermidade de infância, arruinando assim os planos dela e de seu pai. Essas notícias foram ainda piores quando descobriram que o conde de Steiermark havia contratado sua terceira e mais nova filha para Berengar, dando-lhes assim uma participação maior nas ricas reservas de ferro de Kufstein. Se eles não pudessem remover Berengário nos próximos anos e colocar Lambert como o único herdeiro do baronato, então esse compromisso era totalmente inútil para os condes do Tirol. Lambert lutou para suportar o peso de sua noiva, que estava sentada em suas costas. No entanto, ele conseguiu enquanto ela continuava a repreendê-lo. Embora no momento, ela estivesse falando mais consigo mesma do que qualquer outra coisa. Se você quer algo bem feito, você tem que fazer você mesmo. A beleza celestial viu seu brinquedo olhando para ela e olhou para ele com nojo. Ela agarrou o cabo de seu chicote e o enfiou na boca do menino, forçando sua cabeça para longe com um impulso violento. Não ponha seu olhar sujo em mim, esbanjador. Você não mereceu esse direito. Lambert desviou o olhar enquanto se forçava a fazer a pergunta em sua mente. Desculpe, senhora, eu só estava curioso sobre o que você disse. Qual é o seu plano exatamente? Um sorriso perverso apareceu no rosto imaculado da beleza sinistra enquanto ela olhava para seu brinquedo favorito, enviando calafrios pela espinha. Não é óbvio? Eu vou voltar para sua casa e seduzir seu irmão. Então, depois que ele estiver de joelhos implorando, eu vou acabar com a vida dele. Claramente, você não pode ser confiável para fazer isso tão simples. Tarefa você mesmo. Lambert sentiu-se em conflito depois de ouvir tais palavras. Sua noiva ia seduzir seu irmão. Mesmo depois de suportar todo esse abuso, Lambert ainda não tinha conseguido dormir com ela. O adolescente lascivo estava extremamente invejoso de seu irmão mais velho no momento atual,
Mas enquanto pensava sobre a dor que estava enfrentando atualmente, sua mente mudou para alegria. Se ela fosse assim com o noivo, quão cruel seria com Berengário quando finalmente o colocasse de joelhos? Sem esperar a aprovação do noivo, Lindy gritou em tom autoritário. Hans. Imediatamente a porta do quarto se abriu, e um jovem cavaleiro vestido, com a armadura completa com uma espada, pendurada na cintura entrou no quarto e se ajoelhou diante da jovem. Evidentemente ele estava bem acostumado com a visão diante dele, como não uma pitada de surpresa podia ser vista em sua expressão. Sim, minha senhora. Lindy estava sentada nas costas de Lambert com os braços cruzados e uma expressão indiferente. Ela não se importava com alguém tão baixo quanto um cavaleiro. Como filha privilegiada de um conde, ela até considerava os barões nada mais do que lixo elevado, muito menos um cavalheiro comum. Arrume minhas coisas, estou indo para Kufstein. Hans nunca desobedeceria a uma ordem da jovem. Ele não queria acabar na posição atual de Lambert. Como tal, ele obedeceu às ordens dela, apesar de ser uma tarefa servil imprópria para um cavaleiro. Ele estava bem ciente de que um servo era um servo aos olhos da senhora Dura, e não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Sua vontade é meu comando. Depois, o cavalheiro saiu rapidamente da sala e foi administrar a tarefa que lhe fora proposta. Seria uma questão de horas antes que ela partisse na estrada para Kufstein com uma comitiva de cavaleiros para protegê-la e seu atual brinquedo de menino a reboque. Enquanto isso, em Kufstein, Berengar acabara de tomar seu café da manhã diário e iniciar a tarefa de começar a construir seu sistema de irrigação, baseado em um sistema usado em sua vida anterior, comumente chamado de irrigação por linha de roda. Em sua vida anterior, esse sistema de irrigação fornecia água a vastos campos em todos os Estados Unidos da América. Com este sistema em vigor, o baronato de Kufstein regaria eficientemente suas muitas colheitas sem a necessidade de vários agricultores regá-las manualmente. Eventualmente, isso permitiria menos agricultores enquanto utilizavam grandes parcelas de terra para o cultivo. Quando Berengar entrou no distrito industrial, viu seu amigo e sócio na indústria siderúrgica, Ludwig, atualmente supervisionando a produção de aço. Quando o velho notou a aproximação do jovem Lord, curvou-se respeitosamente. Milord, maravilhoso vê-lo, eu estava esperando suas instruções sobre o que fazer com todo esse aço fino que acumulamos. Berengário sorriu e zombou do amigo de maneira jocosa. Oh, eu pensei que meu pai o visitou ontem. O barão não tinha nenhum plano para os recursos de seu domínio. Ludwig coçou a cabeça com um sorriso desajeitado no rosto, enquanto conduzia Berengário até o armazém que atualmente continha todo o aço, resumindo brevemente sua discussão com o pai do jovem Lord no dia anterior. Por fim, consegui convencê-lo a deixar você administrar o negócio do aço. Ele ficou tão chocado com a quantidade de aço em nosso estoque que não tinha ideia do que fazer com tudo isso. Berengário riu. Se estivesse na posição de seu pai, também ficaria um pouco sobrecarregado. Uma jogada sábia. Vamos vender entre 3 a 5 toneladas. Tenho certeza de que nestes tempos de incerteza, deve haver um comprador para tanto aço. Ludwig coçou a barba enquanto pensava e o resto. Berengário tinha uma expressão de entusiasmo nos olhos enquanto estendia as plantas do seu sistema de irrigação. Embora parecesse complicado à primeira vista, Ludwig rapidamente percebeu a natureza engenhosa do projeto. Isto é para regar plantações? O velho perguntou, quase sem acreditar que tal coisa pudesse existir. Berengário acenou com a cabeça em confirmação da declaração e olhou para os campos distantes de Kufstein com uma expressão determinada no rosto. Imagine, todos os nossos campos abastecidos com água através deste sistema, nem um único pedaço de terra intacto. Ludwig olhou para os campos, que estavam cheios de fazendeiros regando lentamente suas plantações à mão. Ele podia imaginar o futuro muito bem, mas uma preocupação instantaneamente entrou em sua mente. Isso não vai deixar muitos fazendeiros sem trabalho. Berengário sorriu para Ludwig e agarrou seu ombro fora dos campos e nas fábricas. Claro, eles serão devidamente compensados por seu trabalho. Depois de ouvir a extensão do processo de pensamento de Berengário, Ludwig não pôde deixar de compartilhar o sentimento de excitação que esses projetos haviam gerado. Verdadeiramente Berengário tinha uma mente como nenhuma outra. O fato de lhe ter usado a palavra fábricas provava que as ambições do jovem senhor para a indústria siderúrgica não terminavam com esta fábrica que acabavam de construir. Ludwig estava lentamente começando a juntar as peças do conceito de Berengário de uma sociedade industrializada.
Quanto mais projetos o jovem Lord lhe mostrava, mais sua compreensão do mundo mudava. Depois de conversar um pouco mais sobre seus planos, Berengar finalmente permitiu que Will trabalhasse no sistema de irrigação. Levaria um tempo para produzi-lo, mas ele imaginou que poderia ser feito em questão de meses. No máximo, em meio ano, os campos de Kufstein estariam devidamente irrigados, inaugurando uma nova era de agricultura. Até então, ele esperava ter algumas de suas invenções mecanizadas em produção, como a colheitadeira, a semeadora e o arado de aço. Agora que tinha cumprido os seus planos para o dia em que Berengário regressasse ao castelo, já era tempo de começar a preparar-se para fazer amizade com a nobreza local. Como tal, ele voltou para seu quarto e começou a redigir convites para os senhores e cavaleiros menores sob a vassalagem de seu pai, bem como suas famílias. Afinal, ele tinha uma desculpa para dar uma festa. Ele havia se comprometido recentemente com uma bela jovem, e era hora de fazer uma celebração oficial e permitir que o mundo soubesse de sua intenção de se casar com ela. Inicialmente, ele tinha reservas quanto à ideia de se casar com sua prima, afinal, isso não era uma coisa comum em sua vida anterior. Na sociedade americana, foi totalmente proibido na maior parte do país. No entanto, Adela provou estar além de suas expectativas. Ele honestamente não tinha muitas expectativas para a jovem para começar. No mínimo, ele imaginou que ela seria uma nobre snob que o castigaria por sua amizade com os plebeus. No entanto, ela provou ser uma jovem de bom coração que até agora havia apreciado a cultura que ele havia começado a promover em Kufstein. Talvez um dia em breve, ele pudesse compartilhar sua visão para o futuro de seu domínio com ela. Mesmo que algo acontecesse e o noivado não desse certo, ele ainda precisava de uma desculpa para reunir os vassalos de seu pai, e esta foi a melhor que conseguiu arranjar. Recusando-se a mostrar, não o estariam insultando, mas sim seu pai, o barão. Algo que os nobres menores sob seu governo não podiam pagar. Enquanto redigia as cartas convite, Berengário ouviu uma batida na porta. Como tal, ele colocou sua pena no tinteiro e investigou a perturbação. Depois de abrir a porta, ele ficou surpreso ao ver Adela com uma bandeja cheia de salgadinhos e 2 copos de leite na porta. Com as bochechas coradas, a garota perguntou o que estava em sua mente. Você gostaria de compartilhar um lanche comigo? Depois de ver a expressão fofa da garota, Berengário não conseguiu encontrar em boa consciência recusar sua oferta. Assim, ele se separou da porta e levou a garota até sua mesa, onde puxou outra cadeira e a colocou ao lado de sua estação de trabalho. Depois de colocar a bandeja de biscoitos Lebkuchen e pfeffernuss que os chefes do castelo haviam feito recentemente para a jovem, Adela avistou o equipamento de ginástica no canto do quarto de Berengário. Naturalmente, ela perguntou sobre seu uso. O que é isso no canto, lá atrás? Berengário nem precisou olhar para trás para saber a que ela se referia. Como tal, ele comeu um biscoito Lebkuchen e relembrou o cozimento de sua mãe de sua vida anterior. Depois de voltar à realidade, ele respondeu à pergunta da jovem. Isso é equipamento de exercício, ajuda a aumentar a força. A menina nunca tinha visto tal equipamento antes, mas ela imediatamente perdeu o interesse quando soube que era usado para exercícios. Contanto que ela mantivesse sua figura atual e crescesse adequadamente, ela não tinha vontade de fazer mais exercícios do que o necessário. Seus olhos de pedra preciosa rapidamente perceberam as cartas em que Berengário estava redigindo. Para que servem? Berengário engoliu o biscoito que acabara de pegar com um gole de leite antes de voltar a trabalhar nas cartas. São convites para nossa cerimônia de noivado. Achei melhor convidar a nobreza local para a ocasião. Afinal, acho que eles estariam mais inclinados a conversar comigo com você ao meu lado. Verdadeiro eu. Os rumores maldosos que foram espalhados sobre mim começarão a desaparecer ou pelo menos substituídos por outros menos prejudiciais. Adela olhou para Berengário com corações nos olhos. Ele estava dando uma festa para comemorar o noivado. Isso era completamente inédito e extremamente romântico, pelo menos aos olhos dela. Berengário estava ciente de que os compromissos tradicionais de sua vida anterior e as cerimônias que o seguiam não se tornariam uma coisa por muitas décadas ainda. No entanto, o que ele não sabia era o quanto de efeito essa festa teria na opinião de sua noiva sobre ele. A garota ficou muito animada quando soube que ele estava dando uma festa e convidando muitos nobres. Ela mal podia esperar para ver uma ocasião tão esplêndida. É se então, quando essa festa vai acontecer?
Berengário respondeu sem demora enquanto continuava a escrever as cartas convite. Cerca de um mês mais ou menos, preciso de tempo para vender parte do aço que armazenei para pagar as despesas. Não será um assunto simples. Quando Berengário percebeu a despesa que esta festa teria, ele imaginou que poderia vender uma tonelada extra ou duas para evitar causar dor de cabeça desnecessária ao pai. Afinal, o homem adorava gastar seu dinheiro em luxos, mas sempre se sentia mal com isso depois. Como tal, o casal passou o resto da tarde juntos desfrutando de alguns petiscos enquanto discutiam os detalhes da próxima festa. Agradavelmente inconscientes da tempestade vindo em sua direção, assumindo a forma de uma megera sádica. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.